Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Beshem Yeshua HaMashiach, bendito é o nosso Mashiach, o nome dele, pois ele vive e reina para todo sempre. Eu quero, nesta madrugada, mais uma vez meditar com você em uma palavra e logo depois quero estar fazendo uma oração. Estarei gravando o vídeo bem rápido, bem breve, né? Porque estou melhor da garganta, mas ainda estou com a garganta um pouco inflamada. Mas eu creio que o Eterno já nos deu a vitória. No nome de Yahushua HaMashiach, as lutas vêm para anunciar nossas vitórias, né? Glória ao Todo-Poderoso. Eu quero ler para você o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Somente esses dois versículos. Mas que é tão importante, tão maravilhoso. Aqui tem instruções tremendas. Porque como que nós podemos evitar o errado se não sabemos que algo é errado? Existem muitas pessoas que fazem o errado por não saber que o errado é errado. E até mesmo acha que o errado é certo, né? Então, eu tenho que saber. E uma das funções das Sagradas Escrituras é expor o erro. É mostrar o pecado. Para quê? Para que eu tenha a liberdade para me afastar do pecado. Eu tenho que saber o que é pecado para eu me afastar do pecado. Se eu não sei o que é pecado, como que eu vou me afastar do pecado? Então, está escrito aqui na primeira carta do apóstolo Shaul, apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Elohim? Não saber. O que é uma pessoa injusta? Eu pago as minhas dívidas, eu ando correto com todo mundo, eu sou justo, pago meus funcionários certinho, pago fulano, eu sou justo. Não. Tem muitas pessoas que fazem tudo o que o mundo manda, porém rejeitam a palavra do Eterno. Yeshua HaMashiach, ele veio, morreu por todos nós para que nós tivéssemos o direito, o poder de sermos feitos filho de Elohim. E quando eu rejeito a palavra do Eterno, eu sou injusto. O injusto é aquele que rejeita a palavra do Eterno. Aquele que não aceita a palavra do Eterno. Esse é o injusto aos olhos de Adonai. Você pode pagar todas as suas dívidas e ser injusto. Você pode ser uma pessoa correta com todo mundo e ser injusto. Porque o verdadeiro justo é aquele que recebe Yahushua como Salvador e Rei de suas vidas e praticam os seus mandamentos. Este é o justo perante os olhos do Eterno. Olha só. E aqueles que não aceitam o que Yeshua fez por eles são considerados injustos. E esses tais não herdarão o reino de Elohim. O Malhut Hashamai, o reino dos céus. Olha só. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Elohim? Não erreis, não cometa erros, nem os devassos. O que é uma pessoa devassa? É uma pessoa despudorada, sem caráter. Uma pessoa devassa é aquela pessoa escandalosa. Uma pessoa devassa é uma pessoa fofoqueira. Uma pessoa devassa é uma pessoa que não tem escrúpulo. É uma pessoa que fala
mal dos outros, que faz o que não presta e que depois se finge de vítima ainda. Esse é o devasso. O devasso é aquele despodorado, sem vergonha na cara, né? O devasso, ele é assim. O devasso, a devassa, é aquela pessoa que faz o errado, sabendo que é errado, está conformado com o erro. Por isso começa assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os idólatras. É uma das coisas mais complicada que existe é a idolatria. A palavra do Eterno condena a fabricação, condena a adoração, condena o uso de qualquer tipo de imagem. Tanto os que fabricam quanto aqueles que as compram e as cultuam são tudo, tornam todos semelhante a elas, como está escrito no Salmo 115. Tornam semelhante a elas os que fabricam e os que as adoram, as cultuam, prostam perante elas. Tem religião aí que vive entregando objetos de idolatria, objetos imantados. E quando fala de imagem, não está falando só de figura de gente ou de bicho, não, está falando de qualquer objeto que é usado como meio de adoração. Eu não preciso de objeto nenhum para adorar o Eterno. A minha adoração é voltada para Ele diretamente. Muitos precisam de um adorno para poder adorar o Eterno. Muitos precisam de um bibelô, de um badulaque, de um objeto. E as religiões entregam isso e as pessoas idolatram aquilo. Eu lembro de um irmão que já é falecido. Esse irmão, ele, tudo quanto é coisas de campanhas que se fazia naquela denominação, naquela igreja, ele pegava. Ele pegava, a maioria daqueles objetos nem cumpria, ele não cumpria, mas ele pegava. E um dia a esposa dele estava doente e ele pediu que eu fosse lá orar por ela. E eu havia esquecido o azeite. E eu pedi para ele, falei: meu irmão, você tem aquele vidrinho de azeite que eu entreguei para o senhor? Aí ele disse: tenho. Vem aqui para o senhor ver. Ele tinha montado um altarzinho no canto da sala da casa dele. E naquele altarzinho ali, ele tinha todos os objetos: coluninha, cajadinho, botijinha, estrelinha, mãozinha, coluninha, chavinha, chave, ele tinha umas 10. Isso são objetos de idolatria. Olha só. Idolatria ao homem também, né? Idolatria aos líderes evangélicos. Eu vi esses dias um cidadão que estava exaltando o homem em cima do tablado e, de repente, ele exaltando o líder dele, dizendo que o líder dele era o pastor melhor do mundo, que não sei o quê, que o líder dele era o pastor dele, mas a palavra diz que o nosso pastor é Adonai. Adonai é meu pastor e não me faltará. Salmo 23. Davi dizia isso. E Davi era pastor de ovelha, Davi era o rei de Israel, porém ele não se engrandecia, ele sabia que ele tinha alguém que dirigia a vida dele e que o Eterno era o pastor dele. Mas aquele cidadão estava exaltando o homem, em nenhum momento ele deu glória ao Eterno, de repente ele deu um piripá que caiu duro, morreu. Acho que não tem uma semana isso. E morreu. Porque o Eterno não divide a glória dele com ninguém.
Ah, foi o Eterno que matou aquele homem? Claro que não. Mas o pecado dele o matou. A Satã pegou o pecado dele e matou ele. Nem os idólatras, nem os efeminados. Hoje, se você reprova a prática, eu reprovo a prática e não as pessoas. Porque todas as pessoas merecem respeito. Se elas dão respeito. Todas as pessoas merecem respeito. Como eu sempre digo, o respeito não é tudo, mas é 80%. Devemos sim respeitar todos. Seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre. Devemos sim respeitar a todos. Sem exceções. O respeito, como diz a minha querida mãezinha, cabe em qualquer lugar. O respeito é algo espetacular. E eu respeito a todos. Respeito héteros, respeito homossexuais, respeito lésbica. O que a palavra do Eterno condena é a prática. É o que eles praticam. E não a pessoa deles. Claro, se eles continuar praticando o erro, serão condenados com as suas práticas. Efeminados aqui engloba todo esse grupo. Homossexuais, lesbianismo, homossexualismo, bissexuais, etc, etc. Tudo isso é condenado pelo Eterno. Por isso ele disse, nem os efeminados, nem os sodomitas. Sodoma e Gomorra era um povo avarento. Ali em Ezequiel, capítulo 16, no versículo 23, se não estou enganado, fala que o maior pecado de Sodoma era a avareza. Eles não ajudavam ninguém. Eles não davam um pedaço de pão a ninguém. A comida que sobrava, eles enterravam para que ninguém comesse. Eles eram avarentos. Muita gente pensa que Sidom e Amorá, Sodoma e Gomorra e outras cidades que estavam ao redor dela foram destruídas pelo o pecado sexual. Existia sim o pecado sexual. Porém, o que levou aquela cidade à destruição não foi isso. Foi a prática da avareza. O avarento não herdará o reino de Elohim. E avareza não só com referência a dinheiro, mas com referência a alimento, a água. Eu já vi pessoa negar copo d'água. Eu já vi pessoa negar alimento. Isso é uma espécime de avareza. Olha só, nem os sodomitas, nem os ladrões, aqueles que pegam o que não é deles, que roubam, né? Nem os avarentos, agora fala abertamente, avarentos, né? Aí aqui já é referente a dinheiro. Tem pessoa que ela é doente por causa do dinheiro. Se faltar dinheiro para ela é como se faltasse tudo. Mas ela tem que entender que é o dinheiro quem tem que trabalhar para ela e não ela ser escrava do dinheiro. Nós devemos usar o dinheiro e não ser usado por ele. Que muitas pessoas são usadas por ele. Olha só. Nem os avarentos, nem os bêbados. Muitos pregadores aí que bebem cerveja, cachaça, uísque, etc. Não, a gente bebe, mas não fica bêbado. Eu duvido quem é que bebe e não fica bêbado.
Qualquer tipo de bebida ou de algo alucinógeno ou entorpecente que mexe com o teu entendimento deve ser retirado da sua vida. Bebida de qualquer espécime. Seja cerveja, seja champanhe, seja cachaça, seja uísque, seja o que for. Seja pouco, seja muito. Tem que ser tirado da sua vida. Se você pretende herdar o reino de Elohim, né? Entrar na Cidade Santa. Olha só. Nem os maldizentes, as pessoas negativas que só vivem reclamando de tudo, falando mal da vida de um, da vida do outro, nunca abençoa ninguém, mas fala mal de todo mundo. Nem os roubadores, aqueles políticos, aquelas pessoas que pegam as escondidas, que pegam o que não é deles, fazem uso indevido das coisas que deveria ser benefício para os outros, para as pessoas, né? Nem os roubadores, esse é os roubadores. Eles não são ladrão, eles não roubam no meio da rua a mão armada ou não invadem casa, mas eles com a canetada eles roubam muito mais. Você que é dono do mercado aí, de uma loja, e aí as pessoas compram as coisas aí no seu mercado, na sua loja, aí você pega e coloca algo mais, você está roubando. São roubadores. Compra 5, aí coloca 6, né? Aí tá roubando. É os roubadores. Herdarão o reino de Elohim. Não herdarão. Se nós queremos herdar o reino de Elohim, nós temos que conhecer essas coisas e nos afastar dessas coisas. E tirar da nossa vida essas coisas. Remover de nós aquilo que não presta. Essas coisas que eu citei aí, nas Sagradas Escrituras, remova da sua vida. Seja sincero, seja humilde, fala a verdade, honre o Eterno e você será honrado por ele. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, eu uso o poder e a autoridade que há no teu nome e abençoo a vida de todos que estão me vendo neste momento. Repreendo toda enfermidade, doença, dores, inclusive, Pai, dores na garganta. Não é só eu que tenho sofrido com dores na garganta, mas há muitas pessoas que têm sofrido com dores na garganta. E se alguém que está com esta enfermidade, Pai, tem me visto, está me vendo neste momento, eu ordeno a cura desta pessoa. E a partir desse momento, toda dor, todo mal sai. Sai agora, vai embora e não volta mais. Eu declaro todos curados, libertos, livres e abençoados pela mão do meu Criador, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê amém. Que o eterno Criador dos céus e da terra te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade e nunca se esqueça, o teu Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom, shalom.